Olá, meu nome é Ana Paula e hoje a gente vai falar sobre o canabidiol em Alzheimer. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te lembrar que se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para as notificações. Antes de falar do canabidiol, vamos lembrar um pouquinho que eu falei no vídeo passado sobre Alzheimer, tá? Então, o Alzheimer é um tipo de demência. O que é a demência? É uma síndrome neurológica onde o paciente cursa com declínio cognitivo, então perde as funções cognitivas. Dentro do Alzheimer, a principal perda é perda de memória, esquecimento para fatos recentes. Então, a pessoa começa a perguntar várias vezes a mesma coisa, repetir várias vezes a mesma história, perde objetos pela casa, às vezes sai para algum lugar, não sabe voltar para casa ou se perde na rua, não consegue fazer caminhos que antes fazia normalmente para quem dirige, tá? Então, esses são os sintomas iniciais. A pessoa passa a ter problemas na sua vida por causa disso, e aí a gente caracteriza a demência, né? Porque antes disso o nome é transtorno cognitivo leve. E aí sim começa uma demência. Quando a pessoa tem essa demência, a gente vai caracterizar entre todos os tipos de demência, né, para ver se é um Alzheimer. E aí é o neurologista ou o geriatra que vão fazer esse diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico através de exame clínico, exames radiológicos, né, ressonância ou uma tomografia para descartar outras alterações, exames de sangue, né, são importantes também para descartar, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12, um hipotiroidismo que podem estar mimetizando, né, imitando os sintomas de Alzheimer. Então, esses exames são super importantes, tá? Não se faz o diagnóstico de demência ou de Alzheimer sem esses exames que eu tô falando. Uma vez feito o diagnóstico, a gente precisa instituir o tratamento mais precocemente possível, porque não tem cura para Alzheimer, mas tem tratamento. Quanto antes a gente começa o tratamento, melhor a evolução e o prognóstico. A gente consegue, com o tratamento, retardar a progressão dos sintomas, como se a gente puxasse ali um freio de mão, né, para uma doença que, infelizmente, a gente sabe que é degenerativa. A medicação que existe, né, são os anticolinesterásicos, que a gente introduz o mais precocemente possível. São medicamentos orais, mas a gente também tem o adesivo, né, a rivastigmina ou Excelon adesivo. Temos também a memantina, que é uma outra medicação que a gente usa para uma fase um pouquinho mais já moderada da doença. Além disso, o tratamento também é feito através do controle dos sintomas comportamentais e dos sintomas ansiosos, depressivos, que em geral estão junto com a demência. É muito comum o paciente com Alzheimer ter sintomas de agressividade, agitação, querer bater em alguém, xingar, puxar cabelo, não dormir à noite, sintomas depressivos, ansiosos. Então, a gente, em geral, entra com medicamentos para controlar esses sintomas, tá? Há alguns anos atrás, o canabidiol começou a ser estudado para uso em demência, né? Então, ele começou a ser usado para epilepsia, como eu falei alguns vídeos atrás, para outras doenças, e ele começou também a ser pesquisado para Alzheimer. O canabidiol foi aprovado aqui no Brasil, né? A Anvisa autoriza aí a importação e a utilização. Há alguns anos isso já está legalizado, mas ainda faltam evidências, né? Ainda faltam estudos robustos para que a gente possa prescrever o canabidiol para Alzheimer, né? E como a gente tem aí a medicina baseada em evidências, antes que haja uma forte evidência científica, estudando pacientes que usam com aqueles pacientes que não usam para comprovar o real benefício, a recomendação da Academia Brasileira de Neurologia é para que não se utilize ainda o canabidiol para Alzheimer, salvo em raríssimos casos onde o paciente apresenta uma alteração comportamental muito grave, de agressividade muito grande,
e aí sim o profissional estaria liberado para utilizar pensando caso a caso. Mas de maneira geral, aquilo que a gente vê no consultório das pessoas vindo procurar o canabidiol como uma alternativa para a demência inicial, para uma demência moderada que está indo bem com medicação, né? Porque ouviu falar em grupos nas redes sociais de que o canabidiol seria um grande milagre, isso não é real, tá, pessoal? Porque o que existe é muito estudo, né? Tem muitos trabalhos sendo feitos e pode ser que num futuro breve exista a prescrição de canabidiol para demências de uma forma rotineira, mas hoje ainda não temos essa recomendação, nem no Brasil e nem fora do Brasil, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, que o canabidiol é uma expectativa, mas que ainda não está aí com o seu uso amplamente liberado para o Alzheimer. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal e de ativar o sininho.